Começando mais um Micasa. Esse é um Micasa muito especial, que a gente vai falar com uma galera extraordinária. Mas, antes de mais nada, eu preciso falar dos nossos patrocinadores. Nós somos chique hoje, né? Exatamente. Primeiro que os patrocinadores, eu acho que eles gastaram dinheiro e botaram a gente num estúdio excepcional. Dá uma olhada no tamanho do telão, dá uma olhada no tamanho do Micasa. Claro, quem bancou? Geração Design. Olha, eu nunca vi um podcast assim, viu? Não. Primeiro, quem gastou um dinheiro. E segundo, quem que nos proporcionou? Hoffman, a maior empresa de eventos desse país. Cara, você vai fazer um evento, você não tem mais que se preocupar com 1 milhão de coisas. A primeira empresa que você tem que se preocupar, a primeira coisa que você tem que lembrar é um H seguido de um O, F-F-M-A-N. Hoffman. 2 N's. Ah, são 2 N's, é verdade. É a maior empresa de eventos desse país. E, é claro, a Geração Designer, que é uma loja, que é uma fábrica, que é a maior empresa de planejados, que não é só uma fábrica, é uma empresa. Elas vão simplesmente realizar o teu sonho, fazer com que você tenha uma vida espetacularmente feliz na tua casa. E, é claro, do meu lado, quem está? Quem paga a conta? Cássio Vinícius. Cássio Vinícius. Para quem gosta de Cássio, é Cássio. Para quem gosta de Vinícius, é Vinícius. Boa noite. Boa noite, mas um prazer estar aqui novamente. E hoje o papo está bem bacana, hein? Não, tá bom. E do meu lado extremo da mesa, eu não posso falar TI, que ele fica ponte da toda vida. hora erra, né? É um novo cada episódio. Tá foda. Ele é o da tecnologia. É o cara que arquiteta tudo isso nas mídias sociais, é o cara que faz o corte bonitinho, é o cara que desenha, faz o designer da empresa, que mostra os móveis, deixa a gente bonito. Aí é difícil, hein? Faz milagre também, né? Rodrigão, boa noite. Obrigado aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do Micasa. Cara, e hoje, a ideia da gente hoje é apresentar uma galera para vocês que é assim, quem é que não teve, quem é que não sonhou em ter um móvel em casa laqueado? Isso aí é para milionário, né? Isso é coisa para gente que tem não dinheiro. sei não, hein? Será? Nós vamos desvendar isso. Quem que não sonhou ter uma porta pivotante igual de novela que brilha? Dá para ver no espelho, né, Bartô? Não é não? É o sonho. Então, assim, olha, com o maior prazer desse mundo, a gente vai receber uma galera espetacular que vai falar muito sobre laqueação, a chave de fenda que entrou na pintura, não sei se dá para consertar ou não, ou seja, tudo aquilo que você imaginar que pode ser laqueado, essa galera vai falar com a gente hoje. E eu queria muito que o Vinícius se apresentasse, porque lá, né? eles são íntimos. Eu estou conhecendo hoje, entendeu? Então, assim... O Cássio é o cara do network, né? Ele é o cara do relacionamento, politicagem, rola uma ele coisa gosta. muito íntima entre eles e eu Ele é não quero político, atrapalhar. político. Fica à vontade. Eles são da Inovar, é uma empresa de laqueação, focada em laqueação e restauração, que é muito importante. Estamos aqui hoje com o Éder, engenheiro civil. Boa noite. Né? Também participa lá da Inovar. Fala mais, com a Isa. só boa noite, não. A Isa é a dona do dinheiro, né? Isabela, gestora financeira. Cara, eu tenho uma raiva de mulher nas empresas, porque elas que mandam. É uma merda isso. Mas não é só na empresa. Elas mandam. Né? Elas mandam. E a gente tonto obedece. E o Rodrigão ali, que é projetista e... Acho que ele pinta o móvel desde os 3 anos de idade. Essa é a nossa brincadeira. Desde os 2 anos de idade. Desde os 2 anos de idade. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E assim, a ideia é a gente bater o maior papo a respeito disso e falar tudo aquilo que vocês podem externar de experiência para a pessoa que está vendo a gente tirar todas as dúvidas e, consequentemente, saber um pouco mais daquilo que elas provavelmente têm muita vontade, porque tem muita gente que tem muita vontade de fazer esse trabalho que vocês fazem, porém, morre de medo, né? Hoje nós vamos quebrar esse paradigma. Vamos quebrar não é isso não? Não, primeiramente, obrigado. A gente queria agradecer muito a oportunidade de estar conversando com vocês aqui, batendo um papo. Acho que é bem interessante a gente estar mostrando esse universo aqui para o pessoal, porque ainda gera muita dúvida, né? Muitas pessoas gostam, acham bonito, vê a novela, vê na televisão, mas não tem ideia do que se trata, se é uma pintura comum, o que é.
Então, a gente está aqui para falar tudo que o pessoal tem curiosidade, aí, o que a gente passa no dia a dia. Legal. Vamos trocar uma ideia. Bacana. A gente vai perguntar muita coisa. Isabela, a mulher do dinheiro, manda. Diga. Manda, vamos lá. A gente está aqui hoje porque a gente gostou muito do convite do Vinícius, inclusive, quando ele falou com o Rodrigo, porque esse assunto de laqueação, as pessoas realmente ou não entendem ou sabem pouco, né? Então, a gente achou muito legal essa oportunidade, porque a gente vai conseguir realmente mostrar um pouco desse mundo, explicar para o pessoal. Desvendar, né? Se é caro, se é barato, o que dá para fazer, né? Exatamente. Se é caro, se compensa, né? Quem que consegue fazer, né? Então, tudo isso, a gente está bem feliz aí de estar mostrando tudo isso. Seja bem-vinda. Rodrigão. Bom, quero agradecer o convite do Vinícius, já conheci o Rodrigo já, sei que são duas pessoas feras. Nossa, ninguém conhece. Né? Achei bem legal. O Bartô conheci hoje. Conheço já conheço. Tô zoando. Já considero pacas. Ô, mano, é nóis. Acabei de ganhar a laqueação, velho. Achei muito bacana a ideia do Mi Casa, que ela tira o tabu de muita questão aí e acaba o cliente conseguindo fazer uma compra hoje em dia com mais... sabedoria, conhecimento, né? Não vai com tanta ignorância. Eu achei bem legal a questão do Mi Casa trazer isso de uma forma mais simples, as pessoas entenderem. Que muita gente faz isso ser um tabu para dificultar as coisas, digamos assim, né? Esse é o objetivo da criação, né? Trazer conhecimento, trazer diversos assuntos da casa das pessoas e tentar levar esse conhecimento para a pessoa não ser enganada, ela conseguir saber se é para ela, se não é para ela, se ela pode fazer o serviço ou não, quando ela pode, né? E a gente queria começar esse podcast aqui já perguntando. Laqueação é pegar um sprayzinho ali, pintar o móvel? Como é que é? Hein, Bartô? Já contando da Inovar. O Bartô falou que lá no barraco dele tem um móvel laqueado, que ele mesmo fez. Não, lá tem muito móveis lascado, é diferente. É outra história, mas vamos lá na laqueação. Eu tenho muita curiosidade, porque é bonito demais isso. Fica um negócio extraordinário. Né? Diferenciado mesmo. Que diabo é laqueação? O que é laqueação? O que é laqueação? O que é laqueação? Olha, a laqueação, eu costumo dizer muito para os clientes que é um tipo de pintura diferenciado, não é só pegar um spray e aplicar na madeira, não é só isso. Tem todo um processo, né? Acabamento, lixamento, maciar. A restauração, né? É feita antes do laqueado. Tem muita gente que pensa que vou comprar uma laca e vou aplicar no móvel. Não, tem todo um processo, né? A aplicação da laca é a última coisa. Né? Então, Mas pelo que eu entendi, o mais processo. importante é a preparação do que propriamente a pintura. Exatamente. É esse ponto que as pessoas não entendem, né? A preparação é primordial para que o laqueado fique fino de verdade e com qualidade. Essa é a diferença, né, entre o laqueado ou até de uma pintura convencional, que o pessoal confunde bastante, né? Eu acho que a laca a gente pode resumir como um acabamento mais fino que você pode aplicar em qualquer tipo de madeira. E falando de acabamento em geral, até mesmo parede, tudo, eu acho que a laca se compara a uma funilaria de um carro de luxo, por exemplo. Quanto mais fino, é mais bem acabado? Sim, não digamos fino a espessura de material, mas sim o toque. Sempre vai ser um toque aveludado, entendeu? É a mesma coisa de um carro zero que você tira de uma concessionária. Você passa a mão no capô dele, parece até quente ainda, de tão liso, tão suave. Então, a laqueação, ela proporciona isso na madeira. E qualquer móvel aceita isso? Qualquer tipo de móvel. Claro que aí a gente vai avaliar o custo-benefício. Dá para fazer em qualquer tipo de móvel, mas tem que ver dentro da realidade daquele móvel se isso vai sair um custo-benefício, se vai ser realmente um investimento, que em muito caso é custo-benefício, outros é investimento, e outros realmente não compensa. Não compensa. Peraí, deixa eu entender qualidade, um negócio. né? Só para mim poder entender. Quando você fala que um móvel, o custo-benefício de você aplicar a laca num móvel, você está levando em consideração se aquele móvel ele é um móvel novo, velho, ou é o custo-benefício pessoal da pessoa ter um carinho. O que significa o que vale a pena e o que não vale a pena? Só para poder entender. Olha, são diversos fatores que interferem muito. Por exemplo, quando que a restauração e a laqueação vai compensar? Vamos falar que você tem um armário na sua casa que você fez com a GD há uns 10 anos atrás, seu móvel está ali planejado, é um móvel bom, funcional, está tudo ok, só que ele já está batido, é um dormitório de criança ou até de casal, e ele está um pouco detonado. Aí que entra a vantagem do laqueado, que ele vai sair geralmente 1/3 ou até mesmo metade do valor de um móvel novo. Entendi.
Então, ali você consegue ver que, nesse caso, tem um custo-benefício bacana. Agora entendi. Agora entendi. É tanto Bacana, detonado como bacana. fora de moda também, pode ser, Bacana. né? Por Isso. Você enjoou de alguma por exemplo, coisa. Ou a pessoa comprou o apartamento, mas aquela cor daquele móvel ela não gosta. Já veio com o móvel, por exemplo, né? Isso, o que a gente Já veio recebe com móvel, muito é os clientes que compraram um imóvel. E no imóvel a gente tem 3 quartos, onde todos os quartos têm armário embutido. Né? Aqueles Só que a armários pessoa- antigos, embutidos, que já Antigo, estão ou dentro até- da parede, né? Ou até de marcenaria mesmo, mais novos, né? Mas que a cliente não gostou da cor, a arquiteta vai fazer uma outra decoração e aquela cor não vai combinar. E aí, para que não tenha esse custo a mais, quem não quer fazer um móvel novo, quer gastar menos, aí sim, realmente vale muito a pena fazer Olha, a laqueação. Primeira dica. Já percebeu que nós estamos perdendo venda, né? Primeira dica, exatamente. Primeira dica é o seguinte. Eu tô pensando assim, eles estão falando, tá passando na minha cabeça. Mas a primeira dica eu vou dar uma sacaneada aqui. Não, entendi. Não, mas a gente é sincero, Vinícius. Quando não vale a pena, a gente fala, faz com a GD que é melhor. Eu acho que você perdeu pelo menos uns 30% esse mês de Não, venda. porque, pô, se é 30%, se é um terço do valor, eu vou ficar 30%, velho. Já foi pro vinagre. Imagina. Mas eu acho que as coisas se complementam, né? Também vem a qualidade da GD, a gente pode só Sim, complementar, sim. tá somando junto Em alguns aí. Não, casos, mas- a laqueação realmente não vale muito a pena para o cliente, porque ele quer algo totalmente novo e diferenciado. Sim. Aí que entra realmente o gosto do cliente, E, né? e lá na GD a gente tem a Inovar como parceiras, né? A gente também faz móvel laqueado na GD e trabalha com eles como parceiro, né? Na minha visão, todo mundo tem que ser especialista em alguma coisa. É muito difícil ser bom em muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente até poderia abrir uma laqueação lá na GD, mas eu acredito que eu não vou fazer com a mesma qualidade do Rodrigo, que faz isso desde pequeno e com os funcionários que ele tem lá de 35 anos, que a gente conhece, né? Então, a gente busca essa parceria com pessoas competentes, com pessoas que querem fazer o negócio acontecer, e para a gente é muito mais vantagem, porque eu converso com um especialista, né? Então, a gente é especialista em fabricar móvel planejado. Vocês são especialistas em pintura, então acho que isso é muito legal e vem muito a agregar. A gente brinca de concorrência, mas não é. A gente uma coisa só. a gente baixa Eu muita acho coisa que para aí eles vai a fazerem primeira e dica. vice-versa. É a primeira dica. Você está com um móvel lá no teu apartamento, você comprou tudo da geração, mas tem um móvel lá que é o inferno, que a mulher gosta, está numa cor que é da avó desgraçada, Conchitinha, exatamente. né? E não Mogno, dá pra tá em fazer outra Mogno. coisa. Tá em Mogno, boa. Sim, Aí móvel, entra cerejeira. vocês fazendo todo esse trabalho e complementando a laca com os móveis que vieram da Exato, isso geração. acontece muito. O cliente tem móvel planejado, ou está fazendo com a GD, por exemplo, só que ele tem uma cristaleira de família, ele tem uma cômoda que era do pai, da avó, e ele quer restaurar, né? Então, isso acontece muito também. Sim, eles estavam contando uma história aqui, né, que tem muitas histórias de pessoas que têm móveis com valor sentimental. Sim. Né? Eles estavam contando de um caso ali que a pessoa falou que a cômoda era a última lembrança que tinha do pai. Tem muita E família aí assim, eu fiquei né? pensando, puta, eles vão pintar, que responsa. Né? Pensou em estragar o móvel? Né? E esse detalhe é importante, porque aí entra a questão de muito cliente, por não saber como que funciona o mercado de laqueação, às vezes contrata o primeiro que vem pela frente, não entende que ela está deixando uma peça que tem um valor histórico e sentimental para ela na mão de uma empresa, ou melhor, de um prestador de serviço que não vai tratar aquela peça do jeito que deve ser. Vocês conseguem entender e dimensionar esse carinho, né? Quando as com pessoas certeza. chegam Muito na bem, empresa, e eu imagino que quando vocês estão conversando com a pessoa que quer contratar, já deve vir uma carga sentimental aí, que vocês provavelmente já se preparam para isso, não é? Eu até falo, Bartô, que trabalhar com laqueação não é só vender o produto. Você tem que entender o que o cliente quer. Você tem que sentir o porquê que ele quer laquear esse imóvel, porquê que ele quer restaurar aquilo. Você tem que conversar muito com o cliente. Você tem que entrar no íntimo dele. Porque, senão, ou você não vende ou o cliente não fica feliz. Você tem que entender o que o cara Tem que quer, né? entender. Não tem jeito. É Direto muito na dor. orgânico lidar com vendas de laqueação. Porque Eu, uma vez pelo menos, pintado, sinto não tem isso. como voltar Não atrás. tem né? mais. Não tem. É Você uma tem que- pergunta boa essa. Dá para, por exemplo, foi lá meu priminho, o Ranhento, foi lá e sentou a chave no laqueado. Dá para consertar? Dá Dá? para consertar. Dá pra Dá. É. Fica Dá para novo. perceber que tem uma Zerado. parte foi... Não, vamos falar o que restaurada, dá pra ser outra não. feito. A desvantagem, por exemplo, a laca é um acabamento muito fino.
Essa mesa aqui, por exemplo, ela é mais rústica. Então, se você arranha, bate ela, você não percebe tão fácil quanto uma funilaria de cal, que também é perfeito. Então, a laca não aceita muito bem retoque. Se você bater o tampo, dificilmente você vai fazer um retoque com pincel e vai ficar bom. E vai ficar bom. Geralmente, você Retoque vai ter que refazer essa peça por inteira. Então, tem as suas isso é vantagens. uma coisa e importante. desvantagens. Ao Isso é mesmo tempo importante. que é algo muito fino, também é muito delicado, né? Exatamente. Sim, tem que ter um cuidado especial, vamos falar assim. Eu não diria Você- delicado. Eu não gosto muito de falar essa palavra delicado. Os clientes Mas- devem falar assim também, devem perguntar Pode assim. nem encostar, né? Nossa, mas a Pode laca é nem muito encostar que é delicada. Mas dá essa não é, impressão, não dá? Isso, a gente fala que dá essa impressão porque a laca é perfeita. Ela fica totalmente uniforme, as quinas não ficam aparentes. E um móvel, se essa mesa fosse branca e tivesse um risco aqui, a gente veria de longe. Você dá Por dó de quê? colocar o copo até assim, porque você Porque fala, ela é nossa. perfeita, então a gente vai ver um defeito de longe. Né? Agora, uma mesa rústica, se tem um risco, a gente nem repara, porque ela é toda rústica. E uma coisa que a gente gera bastante dúvida, né? O pessoal fala laca, já vem o brilho na mente, né? eu quero bem laqueado. Não laqueia essa é a muito. frase. Laqueado mesmo. Essa é a frase que eles usam, eu quero bem laqueadinho. Ou não laqueia muito, tem como ser só um pouquinho laqueado. Eu não queria muito laqueado, mas chega, porque muita gente tem isso que a laca é brilhante e a laca é branca. Se você Não passar é. mais vezes, fica brilhante. Exatamente. Se Mas passar eu não menos, quero fica muito fosco. laqueado. Aí a gente começa a entender que o cliente está falando o que é fosco, o que é acetinado, que são características diferentes. Então, esses acabamentos acabam confundindo e muita gente deixa de fazer o laqueado por achar que é só brilhante. Não é. Tem mais de 4.000 cores e diversos acabamentos. Isso é muito Diversos importante acabamentos. falar. Olha, outra dica aí. Então, a laca ela tem uma variedade e ela é uma vastidão de cores como qualquer outra tinta. Exatamente. Exatamente. É isso? Exatamente. Cara, isso Fora a cor também, né, Bertô? Você consegue aplicar técnicas que eles estavam me falando. Exatamente. Como é que funciona isso? Olha, aí vai muito realmente de bons profissionais. Porque assim, a laca você compra na Sarlac, que é o melhor fornecedor de laca que tem. Ó a propaganda. Tá ganhando dinheiro aí. Olha, e Vai mandar o corte pro fornecedor, tenho certeza, velho. Beleza que ele vai querer com certeza consegui pelo menos uns descontos. Então, assim, as técnicas vai do artista mesmo. Por exemplo, uma mesa aqui que é rústica. E o cliente quer manter, só que ela está muito detonada. Então, a gente tem o encarregado de lá, ele já faz isso há 30, 35 anos, se eu não me engano. Olha que coisa. E ele é meu tio, então eu aprendi muita coisa com Muita ele. coisa Então, com assim, ele. ele vê aqui a mesa, ele começa a desenhar com o pincel mesmo, com o tingidor, os veios, a madeira, um nó naquela parte que está danificada, para depois sim vir um verniz selando tudo. Olha Então, isso. são bastante técnicas que, assim, é um artista fazendo, ou imitando um tampo de mármore. É o mesmo processo de você fazer uma mesa branca, a diferença é, quando ela estiver pronta, ele vai vir com um pincel e desenhar realmente aqueles veios do mármore Uma e esponja. passar o verniz por cima. A pra gente ficar vê uns tudo vídeos assim no uniforme. TikTok, né, dos caras né, no Rios, tem muito disso agora, Então, né? esses detalhes de marmorizado, de madeira, é tudo feito à mão. Tudo feito à mão. É artesanal o É negócio. artesanal. O pátina também, bem Muita gente famoso. confunde que laqueação é um serviço bruto, e não é. É um serviço delicado. Para a pessoa conseguir realmente fazer, deixar a esquina do jeito que tem, abrir os canal das peças, O cara tudo tem que ser um bonitinho. artista mesmo, Tem né? Tem que ser um artista. Ele não vai fazer isso com um cara bruto que está ali só lixando. não E é para só o pessoal ficar até o final, no final tem alguns móveis restaurados que eles fizeram. A gente mostrou antes e depois, hein, Bartô? E tem uns videozinhos também. Fiquem até o final. Eu vou te contar uma Móvel história, de cara. novela. Esses caras fazem coisa que vocês não acreditam, cara. Não acredito. Assista mesmo, porque vale muito a pena. Você que tem um interesse nisso, vocês estão falando com 3 pessoas assim que são os papas do bagulho. Entendeu? Então, assim, eu acho muito interessante. Uma coisa que eu sempre tive uma curiosidade muito grande. A laca, ela penetra no móvel, você tem imperfeições, por que ela fica lisa daquele jeito e aonde que ela cai, aonde ela bate, ela fica daquela forma... Para dar esse acabamento perfeito. Exato, né? aonde O que é feito? Como é que é pra feito isso? A laca ela é realmente um acabamento perfeito, mas isso vem direto da madeira. Então, assim, se você tem um tampo onde ele é rústico e ele tem muitos poros abertos ou tem ondulações próprias, a laca vai seguir essa mesma ondulação, ela não vai corrigir essa ondulação. Então, a gente tem que ficar esperto nesses dois sentidos. Se o seu móvel já é um móvel que tem uma ondulação natural, a laca vai dar uma disfarçada nisso, mas não vai sumir. Agora, se você já tem um móvel que ele é reto, geralmente um móvel planejado, um móvel mais novo, ele vai ficar com um acabamento mais perfeito ainda. Então, a laca ela vai seguir todo o Ela desenho que acompanha tem da o que tem na madeira. madeira. Ela segue a característica da madeira. Mas para dar aquele sensação de espelhado, né?
é o que? É a preparação, que é isso? O espelhado, no caso, aí já não. Para A gente- ficar liso, né? Acho que já é o material, né? Isso, que a vocês laca em utilizam. si ela já fica lisa. Agora, Sim. o espelho é o quê? Depois de toda a laca que a gente aplica, o cliente quer brilhante. A gente vem com a técnica de envernização, que a gente vai aplicar um verniz P1 em cima após a peça estar pronta. Depois desse verniz aplicado, a gente espera na estufa, vai secar 48 horas. Aí a gente faz um polimento, igualzinho uma funilaria de carro, que você vê o rapaz passando a politriz, tudo. Bem parecido. Então, Até, é o, exatamente até o isso. processo da preparação é bem parecido E alguns com produtos funilaria. também. Olha A massa só. plástica, por exemplo, a massa plástica que a gente usa no móvel quando ele está cru e a massa plástica que usa numa funilaria é a mesma. É a mesma. Cara, Eles são um funileiro de móvel. Não, eu estou pensando que você manda fazer um móvel desse, depois tem que mandar fazer aqueles paninhos de crochê para pôr em cima, para ninguém pôr nada. Eu tinha um carro antes lá que eu bati, que deu umas batidinhas lá. Ele Levei consertou. 5 funileiros lá, ninguém arrumou. Agora eu sei onde eu vou levar. Leva na Inovar. Os caras sabem. Dá um jeito, dá um jeito. se levar o carro lá, dá o jeito, dá jeito. Dá um jeito. O gerente da empresa fez o para-choque do carro dele lá e ficou muito bom. Mas você Modéstia sabe, à parte. você sabe que antes de conhecer vocês aí no mercado, a gente sofria para achar alguém para fazer isso. A gente tinha o serviço, às vezes a gente recusava, né, de fazer, porque não conhecia pessoas boas para fazer. E teve uma vez que a gente levou realmente para um amigo funileiro para ele pintar. Sério mesmo? Juro por Deus. Olha, mas- eu não vi pronto, mas eu acredito que ficou. Imagina a reação do cara quando você entra com um móvel. Fala assim, Você entra com uma tampa de mesa, né? Fala, irmão, dá um jeito aí para mim. Eu tenho um capô aqui para arrumar. O que é? Não, são 3 frente de gaveta. eu tenho aqui um buffet, tenho aqui um buffet 2.0 flex. Mas, Vinícius, você bateu num ponto certo, que é essa confiança. Você tem marcenaria, você sabe. Arquiteto, engenheiro, marcenarias em geral, design, tudo tem esse problema realmente em contratar esse profissional, porque é uma área, igual a gente estava falando, ainda pouco conhecida. Então, as pessoas que têm, geralmente, são prestadores de serviço que não vai te dar aquele suporte. Então, a Inovar veio com essa solução, para poder atender essas empresas, esses profissionais que querem levar o melhor para o cliente dele. Então, a empresa contrata, igual a geração, sabendo que o resultado final para o cliente dele vai ser o mesmo padrão de qualidade da geração design. Esse é o intuito da Inovar, né? A Inovar quis entrar no mercado como uma empresa de laqueação que as pessoas e as empresas podem confiar. Porque a gente fez todo um processo para que, desde do atendimento do cliente até o final, a gente vai ter um processo rigoroso, né, para que não dê nada de errado. Né? Desde da escolha dos produtos, da marca, né, a gente só utiliza essa Airlac. Então, a gente fez justamente isso para a AGD, qualquer outra empresa, até o cliente não ter problema Buscar com nenhum os prestador melhores fornecedores, de né? serviço. Claro, não estou falando mal de nenhum trabalho de ninguém, mas a gente, infelizmente, ouve clientes, ou tem empresas falando que acabou se dando mal, porque não é uma empresa que vai dar garantia do material, garantia do serviço. Né? A gente quis entrar para mudar mesmo esse mercado. Como é que vocês sabem, por exemplo, como é que vocês sabem? Não, a pergunta não é essa. O cliente foi lá e fez com uma pessoa qualquer, enfim, que não conhecia direito, que não tinha as ideias e aprofundado naquilo que a gente está conversando, e, de repente, o que a peça apresenta a médio e longo prazo para ele ter uma ideia de que aquilo não foi um serviço bem feito? A curto prazo, acho que a textura da peça e o acabamento. A pessoa pode ser até leiga, mas ela percebe que ali tem imperfeição. Então, a curto prazo, você percebe Curto prazo, quanto? na hora que fica pronto. Finalizou. Porque, assim, a gente tem... Finalizou, já Por exemplo, se uma preparação é ruim, você pode aplicar a melhor laca do mercado. Não vai ficar bom. Não Não adianta. fica bom. Ele pode ter usado o melhor fundo do mercado. Então, mas a não vai pessoa, ficar quando bom. ela vai lá buscar a peça, ela de cara vê se realmente ficou bacana ou não. Sim. Exatamente. Vai além do material, né? E Vai eles toda a falaram preparação. muito de preparação, de fundo, ele falou aqui agora, mas que diacho é isso? Também não sei, não. O que você tem que fazer para o fundo preparar da o mesa, móvel? Bom, vamos passar a receitinha aí, mas não tentem fazer em casa. não Contrate tem. a gente. Deixa o spray de lado, né? Não entra em detalhes, mas explica um pouquinho. Explicar o grosso, assim, uma peça quando chega para a gente, a primeira coisa é a venda, né? A gente entender a dor do cliente, o que ele quer, se ele quer manter a originalidade do móvel ou não, se ele quer realmente mudar. Definido isso, é feito um projeto executivo contendo toda a parte técnica.
Processo esse que a gente se inspirou muito na GD, Na no GD. tempo que eu Tem passei até lá. projeto executivo para fazer. Exatamente. Legal. A gente é a única empresa de laqueação que apresenta um executivo, porque a gente pensa assim, um arquiteto apresenta, uma marcenaria apresenta, por que a gente é diferente? que a Nesse laqueação não executivo, pode vocês apresentar? marcam, como, por exemplo, os vai pontos ser mais feito. importantes, que a pessoa tem que ter O cliente quer manter o atenção. puxador original, Isso é segurança, o cliente né? quer... O cliente Então, ele escolheu a lê ali cor. naquele executivo. É a Cara, cor isso é um tal. diferencial, hein? Sim, ela Isso eu nunca- escolhe a cor, que ela vai estar ali o códigozinho bonitinho na descrição do produto. Se Ela vai ser ver a pintura foto do interna móvel ou só dele. acabamento externo. Porque muita Se a gente- peça apresenta defeito Exato. ou não. Exato. E Sim, qual a isso solução? é A gente muito não chega importante, só cara. mostrando o problema da peça, mas a solução, por exemplo. Às vezes vai chegar uma peça para a gente que no orçamento era X e quando chegou lá a gente, poxa, esse tampa não tem como fazer assim. Mas como que a gente pode levar o que o cliente quer de uma outra forma? Olha que Sim. interessante, Chega- que bacana. Esse executivo é Exato. justamente para isso, porque tem os técnicos da empresa que são treinados para fazer isso, Até avaliar o móvel porque- de cabo a rabo. Quem contrata vocês geralmente tem um nível de exigência alto, né? Que a Muito pessoa ela alto. já está contratando para melhorar, para restaurar, para... Sim. Sim. Então, o processo, você passou pela venda, fez um projeto executivo, o cliente alinhou aquilo com você passo a passo, liberado para a produção. Na produção, basicamente, é o quê? Um lixamento geral na peça, primeiramente, para tirar imperfeições que tira na lixa mesmo. Depois é feita uma preparação com massa plástica. Depois, essa massa é mais um lixamento e uma última revisão e vai para a cabine de pintura. Nessa cabine de pintura, o primeiro produto que é aplicado é o primer PU. Muita empresa usa primer nitro ou primer de outras finalidades, só que não é a mesma coisa. O PU ele sempre vai ser mais resistente. Isso é importante de Muito falar. importante. O- PU e nitro é uma discussão Isso é algo que uma pessoa bem leiga tem que polêmica nessa perguntar? área. Eu não faço ideia Sim, do que é isso. tem que perguntar, já que esse podcast é para isso. Se uma empresa for consultar Tem tanto que com a Inovar perguntar. ou com qualquer outra empresa, pergunta qual o material que você usa. Boa. Isso é muito importante, é uma Isso eu não coisa que a sabia. gente É difícil uma coisa comparar. que a gente bate aqui muito, é justamente aquilo que a pessoa tem que perguntar para quem está executando o trabalho. Então, veja, você que está assistindo a gente, escuta isso, que você, quando quiser mexer com esse tipo de trabalho, você tem que fazer algumas perguntas-chave, que eu acho que é uma segurança que você possa ter e uma garantia de que você vai fazer um bom trabalho ou vai ser bem executado, não é isso? Sim. Então, se a pessoa chegar, ela tem que perguntar o quê, Rodrigo? Qual é? A pessoa, primeiramente, tem que saber o que essa empresa vai aplicar no seu móvel. Então, se vai usar realmente um produto PU, ou se vai ser um produto nitro, que tem uma durabilidade, igual você falou, a questão de quando que o cliente percebe isso, é curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Se ele usar um produto inferior, o móvel pode ficar perfeito, ele fez uma boa preparação, aplicou aquele produto, mas a durabilidade dele vai ser muito menor. O que pega Ser mais é a menor. durabilidade. Talvez uma Exatamente. empresa que seja com uma qualidade inferior consiga fazer um acabamento bom, mas não vai durar tanto. Não vai durar tanto. Dependendo da Cara, mas é qualidade muito difícil do uma material. pessoa leiga conseguir Exato. identificar que o PU é tal e não é tal. Não, pessoas Recomendo que normais... vá na empresa, porque é um mercado novo. recomendo Então, que vai vá. na Eu empresa, recomendo que veja. finge que sabe. Chega lá e pergunta, qual é o material? É PU? É PU, exatamente. Entendeu? Se O dane. cliente fez essa pergunta, olha, é crucial para o cliente. Vocês utilizam PU? Olha aí. Prime. E qual É que é a ótimo. função desse Prime? O que ele faz para que tenha essa durabilidade? O primer basicamente vai garantir que realmente toda aquela preparação que você fez no início, na peça no osso ainda, ele vai selar tudo aquilo. E ali começa um acabamento mais uniforme. Antes do primer, você ainda vê muita imperfeição. O primer ele tira pequenas imperfeições, mas de qualquer forma ele deixa mais Ele é uniforme. uma pré-pintura. Isso. É o Tipo selar a fechamento de picanha. poros. Sabe quando você sela a picanha? É o fechamento de poros. Sim. É isso. Ele fecha os poros. Ele Porque fecha... ele é bem espesso, o primer. Ele é bem espesso. Ele deixa, eu acho que, pelo que eu entendi, a superfície bem lisinha. Isso. Para aplicar a tinta, né? Diferente da laca, que já é uma viscosidade bem mais rala, ela é bem fininha. a Laca nitro, no caso, né? Não, tanto a laca PU também, eu diria, porque assim é muito da preparação. O que muda é a laca nitro, ela é a base de thinner, né? Então, o thinner tem muito álcool. Então, a pessoa pintou a sua peça ali, vamos falar que ela usou 100% de laca e mais 100% de thinner. Quando você aplicar e colocar na estufa, esse thinner vai evaporar, porque ele tem muito álcool. Então, a espessura do seu acabamento vai diminuir muito. Olha Mas isso. E a diminuir. durabilidade já lá embaixo. E a durabilidade é um pouco menor. Para a gente que conhece, quando a gente vê um móvel nitro, a gente já, A gente de longe já já sabe de reconhece. longe. Um móvel que utiliza esse tipo de trabalho, vocês denominam de móvel nitro, é isso? Isso. É assim que se chama? Porque usou Sim. o Prime Nitro. Usou Exato. o Prime Então, Nitro ou a pergunta- laca Nitro? Pergunta fundamental. Pergunta se vai usar PU e peça essa garantia do PU. Porque as empresas, como por exemplo a Sarlac, ela dá garantia para a gente. Então, se um dia uma peça, o cliente fala, nossa, a peça amarelou, a peça não sei o quê, pode trazer para a gente.
que a Sarlac vai cobrir todos os custos, porque não pode ter. Vai fazer uma perícia para ver Eles se fazem o que um laudo aconteceu. técnico do que aconteceu, então, assim, não tem muita chance de dar errado quando dar você errado. faz certo. Claro, tudo tem a ver com a preparação, né? Fez uma boa preparação, usou um bom produto, não tem como dar errado. Então, vai pesquisar laqueação, já pergunta, trabalha com PU e qual é a minha garantia em cima disso? Vou resumir o que eu entendi, viu, Bartô? Eu só queria deixar essa dica. Vai trabalhar com laqueação, pergunta se é PU. PU e Trabalha se com tem PU. garantia. E se tem garantia? Se for nitro, foge. Mais uma dica. Olha, for se for foge. nitro, foge. Tá. É. Muitas vezes. É isso que eu gravei, é isso que eu Basicamente, acho. Eu vou mandar o pessoal Isso é a da alma- fábrica lá falar assim, ó, pausa PU, hein? Isso é a alma desse podcast, cara, porque você acabou de dar o caminho. Simplificar, velho, é um negócio que é terrível. Cara, você acabou de dar o caminho da pessoa fugir daquilo que não é um profissional muito bem quisto, não é? E tem Exatamente. uma outra dica, gente. Tem muito profissional que trabalha com nitro e o preço é bem diferente. Isso que eu ia falar. eu Deve ia ter uma perguntar diferença agora. de preço absurda de uma qualidade para outra, né? E aí, como Sim. você coloca isso E o pro preço cliente? também é como bem que a diferente. pessoa... Aí eu queria São Um produtos profissional- diferentes, né? Um profissional que cobra nitro, ele vai ter um preço. Quando o cliente faz orçamento com a gente, eu já até recebi clientes falando, nossa, mas é muito diferente o preço de faz vocês. mais barato. Sim. Aí eu pergunto, olha, moça, eu sempre indico, conhece a empresa do concorrente e vem conhecer a nossa, porque a senhora vai ver a diferença e vai entender o valor do trabalho, né, que eu vou entregar para a senhora, porque às vezes ele trabalha com nitro, qual é mais barato? Porque o nitro é mais barato. Agora lá a Capegula ela tem um preço muito mais alto do que a nitro, então isso também interfere no valor. Claro. Mas também interfere na durabilidade. Em 2 Também- anos a pessoa está precisando pintar de novo já. Também na durabilidade, exatamente. Uma coisa que você percebe de cara que é nitro, por exemplo, a nitrocelulose, ela não tem uma fidelidade na pigmentação. Então, por exemplo, eu pintei essa mesa hoje de uma cor. E daqui 6 meses eu comprei umas cadeiras e quero fazer na mesma cor. Geralmente a nitro vai dar diferença de cor. Olha. Você vai perceber na hora. Olha, Mas mas isso não Porque ela é acontece no base PU? de thinner. Não, porque é sistema tintométrico da Sarlac. Então, são máquinas que fazem aquilo. Você pede uma cor hoje, pede daqui 6 meses, vai ser exatamente a mesma É cor. tudo friamente Então, calculado, não tem exatamente, como dar é uma errado. máquina que faz. Não importa o tem lote erro. que seja, Não se é alguém foi... misturando a Não tem esse negócio de tinta. lote. Não eu tem posso lote. estar fazendo a peça ali e o meu Entendi. pintor, nossa, eu preciso de mais tinta. Pode ir lá e buscar, ele Pode ir não lá vai e parar a buscar. pintura, Isso ele eu só também vai não jogar sabia. no balde, misturar e vai continuar o processo. Você vê quanta diferença que as pessoas têm que entender para poder saber até o valor que é cobrado ou não. E isso Exato. tudo é muito importante, a pessoa ter essa dimensão e essa ideia, para não chegar vendido nos lugares e, exatamente. consequentemente, fazer um comparativo que não tem esse conhecimento técnico, né? essa Porque hoje no essência, mercado né? é muito fácil você falar, a Planejados Birimbau faz a 14, e lá na geração custa 20, mas por que custa 20? Exatamente. Porque tem Exatamente. qualidade, porque tem uma série de Confiança, coisas garantia. que a pessoa pode comprar e daqui a 20 anos ainda está com uma peça tranquila dentro de Exato. casa, não é isso? Eu falo sempre o seguinte, você paga mais barato, mas não leva a mesma coisa. Não é. São produtos Nunca. diferentes. Existe uma coisa muito diferente do que você paga para o que você recebe. Né? Exato. Então, você precisa realmente comparar os detalhes. Né? E é muito difícil você fazer essa comparação. Você está falando de uma empresa de laqueação que entrega um projeto executivo. Eu não conheço nenhuma que faz isso. Né? Não. Combina ali, faz um xizinho na peça e acabou. Né? É aqui que eu vou pintar. Sim. Se der errado, a gente vê depois. Quase como uma oficina mesmo, né? Como Quase se fosse como uma uma funilaria, oficina, realmente, né? Sim, Então, Algo mais isso já é caseiro. um grande diferencial neles. Eu acho que eu Cara, não eu conheço tô nenhuma empresa que faz impressionado. isso. Parabéns. Obrigado, Então, Bartô. vamos resumir o Dica Mikasa. Projeto executivo, Isso, Prime PU, Exato. placa PU, né? Exatamente. Foge do nitro. E não é brilhante, não é só brilhante. Não é só brilhante. tem Não é só fosco, branco. Não é só branco. Você tem 4.000 cores. Você pode ser marmorizado, pode ser brilhante, pode ser metalizado. Metalizado. Né? Então, existe uma infinidade de coisas que você pode fazer na laca. cara, estou impressionado. É muita coisa. É muito versátil, é muito versátil. Eu queria né? perguntar para vocês o que as pessoas mais procuram na Inovar. Tipo assim, na geração design a gente sabe que é cozinha, por exemplo. Tem algo assim que as pessoas mais procuram para fazer? Ou, por exemplo, é mais restauração de móvel antigo? Ou tem muita gente que tem móvel planejado e procura vocês para restaurar? Vocês têm Sim. esse... Olha, é meio que a junção dos dois, né? A gente recebe muito orçamento para móveis
desde antigos ou móveis modernos. Uhum. E só que a Inovar em si, ela se especializou em obras, né? A gente tem todo um processo, um maquinário e profissionais que são especializados em fazer obras, que seria o quê? Portas e batentes. O batente é feito no Coisa mais local. estrutural, assim? Isso. Sim. Armários embutidos, né, onde a gente faz a parte embutida no local, né? Então a gente se especializou nessa área. Então a gente recebe os Vocês dois até tipos. fazem, né, restauração de móveis mais antigos, né, que tem aquelas Isso. curvinhas, tudo que é tudo Sim, mais bem sim. acabado. Torneados, né? Entendi. Exatamente. Mas, assim, o que a gente mais recebe mesmo de orçamento é mesa de jantar e cadeiras. Eu O pessoal imagino. adora Principalmente laquear perto mesa do de Natal, jantar. né? Tá vendo? Sempre Perto tem do alguma coisa Natal, que sempre tem a alguma coisa gente que fechou procuram tanta mais. mesa É perto porque do isso é o Natal. cartão de visita da casa, né? Exato. É uma coisa que Pessoal quando você também- entra, é a primeira coisa que se olha. Exatamente. E aí fala, nossa, eles são Sim. ricos, a mesa de laca. E você vai Ou sentar, porta você vai de olhar, entrada. tocar, né? A porta de entrada o pessoal quer deixar linda para o Natal. É isso que eu ia reforçar. Eu acho que o que mais é procurado é portas e A batentes, portas e por um batentes motivo que o Rodrigo no- disse. É estrutural, você não vai arrancar um batente da sua casa e colocar outro. E mesmo que você coloque outro, Não ele vai vir vai. cru. Essa era a pergunta que eu ia fazer para vocês. Como é que fazia isso? Se era no local, e a pessoa tinha que arrancar Tinha o que batente e arrancar. levar lá para As pessoas têm muita dúvida mesmo. Como que faz isso? A gente praticamente leva a empresa portátil para casa do cliente. Então, a gente vai proteger todo o ambiente. O cliente é legal até. Quem está nos assistindo vê no Instagram que tem uma página lá só de obra, então o cliente não precisa nem perguntar. Ele consegue ver Perguntar. passo a passo como é feito Qual que é o uma Instagram obra. de vocês aí? Deixa aí para a gente pôr na tela aí. Inovar.restauracal. Restauração sem... É que não tem o A gente vai pôr na tela aqui, né? mas Inovar.restauracal. acompanhem lá, eles estão sempre postando, pessoal. É Acompanhe, muito bacana gente. o trabalho deles. Eles colocam as histórias, o antes e depois, mostra fazendo a restauração, os detalhes, né, como ficou. É muito bacana. Agora eu quero entrar numa parte bem legal. Eita. Quanto custa? Agora é hora, jacaré. O valor varia muito. A mulher né? em casa até ajeitou na poltrona. Agora eu quero saber se vale a pena. O valor varia muito e o modo de fazer o orçamento varia muito também de cada móvel. Ou de móvel que é solto, que a gente fala, né? Uma cômoda, um rack, uma mesa de jantar, ou portas e batentes, ou armários. É um orçamento, assim, digamos, até um pouco complexo de fazer, porque não existe um padrão. O orçamento sai na Né? hora, como que é também, né? Porque Não sai tanto na hora, assim, porque porque a gente tem uma demanda muito grande de pedidos de orçamento, né? Graças a Deus. Mas, assim, a gente ainda está elaborando um sistema de orçamento, né? Que a gente está tentando bolar, mas é algo um pouco complexo porque é muito humanizado, né? Cada móvel que chega para a gente é diferente. É diferente de vocês, a GD, que o projetista ele projeta de acordo com uma chapa que vem para você. imagina a pessoa... E é medido por metro quadrado. Sim. Na laqueação não tem como fazer isso, porque a gente vai orçar o móvel do cliente. Às vezes chega em uma semana 5 modelos de mesas diferentes, que não tem como cobrar o mesmo preço, porque uma tem torneado, outra não tem, outra tem ripado, outra não tem. E cada detalhe tem um preço diferenciado. A pessoa manda uma foto e fala, e aí, quanto fica para Só pra fazer ficar esse tampo? um pouco Não tem mais uma fácil imperfeição lá. para as pessoas ali entender como ela pede esse orçamento também. Sim. Porque a gente falou, tem como você fazer a pintura por dentro, por fora, só topo. Como é que funciona isso? Para exemplificar os tipos de coisas que a pessoa pode fazer. Porque às vezes Para fazer orçamento. As variáveis, né? né? as variáveis. O que é importante? A gente sempre pede 3 informações, né? O cliente mandou mensagem pelo WhatsApp, a gente costuma fazer orçamento pelo WhatsApp, Boa. e a gente acha que é uma comunicação mais fácil, né? Você consegue Excelente, se comunicar já estão melhor. na A frente. tecnologia Já está aí para isso. já estão na A frente. tecnologia está para nos auxiliar. E sempre tem uma mensagenzinha, que a gente precisa de algumas fotos ou vídeos, dependendo do tamanho do móvel, medidas, né? Pode ser até aproximada, mas a gente tem que ter uma ideia, porque por foto, às vezes, a gente acha que o móvel é pequenininho, mas ele é grandão. A gente precisa de medidas, né? E também saber a região do cliente, para saber onde a gente vai atender ele. Mas sem Só olhar o isso. móvel, vocês conseguem? Só com foto e vídeo já é suficiente, Só com geralmente? fotos. A gente pede uma foto inteira e fotos de alguns E aí, detalhes, saber né? se a pessoa vai pintar por dentro do móvel, só por fora. Isso, né? Isso é importante saber. É até bastante informação, Vinícius. Eu digo que, por isso que é como eu falei no começo, você tem que conversar com o cliente, você tem que entender, porque é muita informação que você tem que pedir para ele e, ao mesmo tempo,
você tem que deixar ele seguro, né, de que ele vai fazer um bom negócio. Ele tem que entender o que você está querendo passar para ele. Coisa que a maioria vem falar com você e não entende muito. Mas né, do olha trabalho. o pobre curioso, se liga. Olha, escuta só. Um batente padrão hoje. Quero fazer Eu um ia fazer patentezinho. isso. Um batente padrão. Batente, Tá é. Vocês certo? querem saber Eu o pedi meus preço? padrões, 2,20, é. 2,20. Vamos colocar números. Eu quero que o povo, junto comigo, pobre igual eu, entenda que dá para fazer. Entendeu? Um batente padrão. Eu não sei se eu incluo a porta ou não. Olha, eu acho Mas um melhor batente. incluir a porta, Inclui a porque é o porta, mais então. comum. Vamos porta de fazer um entrada. batente O cliente padrão, tem a uma porta de entrada que é Isso. deixar linda, maravilhosa para o Natal. Exatamente. Dá uma É faixa. isso, Promoção. é isso. Promoção da Inovar. Paga Vai só ter. em agosto, Vai ter cupom aqui, vai ter sorteio de uma A laqueação primeira no é para final. agosto, Vocês querem saber o preço, então? Isso. Ah. Olha, Lembre-se que no momento- esse podcast vai até 2027. Vai ter que manter o preço. No Dá uma momento, faixa, dá uma faixa. para fazer uma porta, é que quando são 4 portas, a gente consegue fazer um preço melhor, porque a gente leva a equipe inteira, já protege tudo. Né? Então Já dá o faz time uma dá de vez. 4. Então, uma porta sai, em média, dependendo da região, R$ 1.700, R$ 1.800 Boa. na cor Para branca. causar aquela boa impressão. Para causar aquela boa impressão, aquela porta bem acabadinha, bonita, durável, né? Que Legal. o cliente não vai se preocupar tão cedo em estar fazendo algum trabalho para que ela fique bonita, né? Ela não vai estragar tão cedo. Não, Ela isso é vai durar importante. de 15 a 20 anos, Olha. bonita. Ô, divide isso por anos, cara. Então, Dá olha centavos, só, irmão. olha Faz a só o conta por dia. investimento. Baratinho. É o que eu falo, olha o investimento que o cliente vai fazer. Uma Sim. porta bonita, para durar 15, 20 anos, ele vai pagar 1.800, se ele Não, parcelar e é isso no uma mês... baita de uma valorizada, né, cara? É uma coisa Olha, muito Então, quando a bonita. gente tem Nada. várias portas, a gente consegue otimizar os valores e Sim, que vai isso, tem aumentar várias só. portas, faz um pacote, um preço melhor, o cliente E, tem Bartô, portas falando lindas de aí por valores, muitos anos. que você falou assim, pela durabilidade. A gente está falando de durar 15, 20 anos, né? Tem gente que fala, nossa, mas meu pintor de parede está aqui em casa, ele passa o rolinho. Além de não ficar a mesma Boa, coisa, boa. você vai renovar Quanto aquilo dura e- aquele outro que vocês falaram que é inferior lá? Que Ah, esqueci o lá, nome já. A Nitro. Então, A Nitro. é tão imprevisível que pode durar 2 imprevisível. dias, Uhum. ou pode durar, 5 anos. Ah. Não vai passar disso de qualquer 5 anos, maneira. é. E a tinta no rolinho, ela dura até menos. Então, se você pegasse um pintor de parede, vamos falar que ele te cobre R$200, R$250 para pintar aquela porta para você, aquele batente no rolinho. Mas a cada 2 anos você vai ter que fazer isso. Sim, Até até menos. menos, né? Caro. Até Dependendo de menos. onde você mora, Dependendo, menos. Se exato. bate sol, se tem muito Exatamente. tráfego, se tem muita poeira, é uma vez por ano, não tem Hein, como. Bartô? Eu fiz isso, minha esposa está ali de prova, a nossa porta está amarela. Do rolinho? Taque amarela, Do rolinho. racha, trinca, descasca, né? Tem tudo né, isso. então, A laca Pegando acontece. outro Não é exemplo. caro. Não é Não caro. é Se caro. você for Não, dividir Eu nos meses juro que para ela vocês dura, que eu achava que não fosse é. um pouco Eu mais. achava que também. De coração, eu achava que fosse. Eu achei até um preço muito razoável. Vamos pegar o exemplo Muito da bacana. mesa. A mesa de jantar, por exemplo, que tem muita procura, né? Se eu for fazer a comparação do orçamento em PU e do Nitro, quanto seria de diferença nessa mesa? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas orçam em 2 lugares e falam, nossa, aqui deu isso e aqui deu aquilo outro, porque isso já ajuda a pessoa a, pô, talvez não seja o mesmo material que essa pessoa está utilizando aqui para me entregar, né? Sim. Tem uma diferença discrepante, se a gente for usar uma mesa de jantar, por exemplo... Percentualmente falando, eu acho que pode. Não A precisa gente dar é, exato, Olha, sei lá, mas De não precisa ser nitro, valores eu exatos, não- mas acho que é, percentualmente falando, dá para se ter uma boa Deve ideia. deve ter uma diferença É. boa, né? Eu consigo te dar essa ideia pelo valor do material. Aham. A gente sabe o valor de uma nitro e o valor do PU. A nitro é a metade do preço da PU. Só para vocês entenderem. O galão da PU é o dobro do preço da nitro. Então, aí você já vê Mas a aí você diferença. garante 4 vezes no tempo. Exato. No mínimo. Porém, o preço de nitro, não vou saber te falar, porque eu nunca calculei. Não, você já acabou de. Você resumiu. A pessoa que estiver orçando, se ela tiver com 2 orçamentos na mão, e esse orçamento que ela tem é Tá a muito mais metade barato. do seu valor, ela está usando nitro. É isso. É simples. Bartô, mas você entrou num ponto importante. Muita empresa cobra até perto do que a gente cobra, te vende o PU, mas vai aplicar nitro. Mas Aí é o pior, mais né? acontece. É um mercado Aí, novo. Então, o que muito acontece é vir arquiteto desesperado. Preciso que vocês façam obra no meu cliente, que foi uma empresa que fez, aí perguntou, já tem até o material aqui, aí manda foto, só de ler lá, nitrocelulose. A gente fala, não Nitrocelulose. vamos usar isso. Aí sim sai E caro, né? acaba saindo, exatamente, Eder. Sai mais caro porque a gente tem que isolar aquele material para que ele não dê reação com o nosso. Nossa. Exato. Então, Tudo o cliente São isso. dois barato trabalhos, sai caro, então. né? Que não dá para retirar o negócio que já foi aplicado ali, né?
Vamos contar, Ou dá para lixar, vamos sei contar lá. a história que aconteceu semana passada para eles? Qual? Do móvel da Priscila? Ah, da Priscila, sim. Nossa. Foi triste. Um rack, um balcão de cozinha, lindo, maravilhoso. O cliente só quis fazer porque, não sei o que caiu, acetona, algum produto químico que ficou ali em cima do balcão e queimou a laca inteira. Pareceu que, não sei, queimou ali, ficou tudo derretida. Ela nos contratou, né? Quando chegou lá para fazer a obra, os meninos trabalhando, tranquilo, foi aplicar o Prime. Aí começou. Deu uma reação tão grande no móvel inteirinho. O móvel inteirinho começou a dar bolha, a derreter. Deus. Inteirinho. Ele reage, né? Por Que quê? desespero, né? Por que a gente viu? Aí o Zé, o nosso pintor, está sendo treinado para ser gerente também, ele fez um teste, ele misturou a tinta, que foi raspada pelos meninos, com o nosso produto. A tinta ela estava virando uma massinha. Ela começa a Uma ferver pasta. mesmo. Ela estava fervendo, porque estava dando reação com os nossos produtos de qualidade com uma tinta de má qualidade. E aí entra aquela Esse questão da aí durabilidade. entra outra questão aí. O móvel ele já estava com o cliente há anos. Então, para ele era só uma reforma simples. E para inovar, a gente cobrou uma reforma mais simples, Mais porque o móvel já simples. está laqueado. E aí, como é que acabou essa história? Acabou. Uma que é- faca para cada um e a faca Bom, eu sempre penso isso? assim. A gente sempre pensa, o cliente tem que estar seguro de alguma forma. Então, se vai dar mais trabalho ou não para a gente, é independente disso. Então, a gente Independente. retornou lá no Caraca. outro dia. Mas a Inovar, ela prega muito pelo processo. A gente não faz nada sem estudar. Então, na hora que viu que dessa reação, não foi para cliente. Estudou realmente o que estava dando, perguntou para os nossos técnicos da Sarlac também, é isso, é assim que vocês vão resolver. A gente foi lá e matou o problema. E é legal Matamos que o quando problema. você tem a Mas técnica... vocês contaram para o cliente o que tinha sido feito, Sim, por não que teve, deu? não teve nem como não contar. Que ela a gente, viu. A gente falou, tá pronta a obra, tiramos toda a proteção. No que tirou a proteção, começou a rachar tudo. Racha tudo. Então a gente falou, tem algo estranho ali, não foi o nosso processo, tem alguma coisa de estranho. É que a aí gente que foi a- entra a tal da contratação com o material inferior. Fica lindo na hora, mas vai refazer, dependendo do material. Se aplica material bom, dá reação, aí é um trabalhão para E quem vai periga se fazer. perder o móvel numa situação dessa? Olha, eu acho que perder não, porque assim, a gente consegue solucionar, mas tem um custo muito alto para o cliente, porque se Claro. ele chegar com a gente com essa transparência e falar, olha, fizeram uma pintura inferior, o móvel é assim, o nosso preço acaba subindo, porque a gente vai trabalhar com o isolamento daquele produto, ou até mesmo uma raspagem profunda, trabalho se para torna o depois dobro. sim vir fazendo o nosso trabalho, entendeu? Então, o preço não é a alma do negócio. O negócio é a qualidade. Exato. E claro que Exato. qualidade tem preço. Com certeza. É evidente. Até porque, Bartô, não é um trabalho barato, a gente sabe disso. Sim. Então, por isso que a gente fala para o cliente pesquisar, não contrata qualquer um, não contrata primeiro que o cliente vê, porque pode se dar mal, né? Vai pagar um serviço de valor alto e vai acabar se dando mal. Com Aí certeza. Dá para dividir o batente aí em 2 vezes, não? Dá, tem 10 vezes sem juros. Aí! A gente, Olha lá. Natal tá garantido. 90 conto por mês é barato demais. Olha só. Então, a gente também pode lançar um cupom da Micasa também. Olha, A gente pode Eu pensar gosto, hein? nisso. pode, Com pode. certeza. posso fazer uma ligação? Amor, conseguimos uma porta nova. Agora, aproveitando isso de tempo de durabilidade, como que a laca reage a sol, a maresia, esse tipo de intempéries? Como que ela reage? Ela é resistente a Pode isso? ficar na varanda gourmet essa da Pode ficar na varanda casa. amarela? Muita pergunta gente vai pro quer, técnico. às vezes os arquitetos querem mesmo não sendo mais recomendado. O que muda? No tempo ela vai ter uma durabilidade menor, como qualquer outro acabamento. Tem acabamento, por exemplo, essa mesa aqui rústica, a gente vai usar ela, vai bater sol e chuva. Eu posso fazer ela laqueada, ela vai ficar linda, perfeita, mas ela vai ter uma durabilidade menor. Porém, o acabamento é fino. Vamos falar assim, o cliente quer durabilidade, ele só está pensando nisso, ele não quer que fique bonito. Hoje em dia tem produtos vernizes que você passa no rolinho que realmente vai ter uma durabilidade para a área externa até maior do que a laca. Então, a gente é bem transparente com o cliente. Você está procurando estética, então a laca vai atender muito bem, mas você vai ter uma manutenção mais frequente do que se fosse uma mesma mesa numa parte interna. Aí, o cara Exato. tem que saber também que se ele vai botar a mesa no sol, ela vai. Não há Tá material certo, que não? também aguente. Sim, a gente fala nem tanto no tempo mesmo, mas tipo na varanda. Tipo, Não. aquele sol que pega ali, ela pode, por exemplo, uma laca branca amarelar com o tempo?
Não pode. Não A laca pode. que amarelar, ela vai ser nitro, ela vai ter sido um processo errado. Às vezes o prestador de serviço até aplicou material PU, mas fez uma péssima preparação, Olha onde a isso. peça não estava adequada para Adequada receber para aquele receber material. Eu tô com um ranço desse nitro, velho. Eu não quero ver ele perto de mim. Mas, cara, é legal que esse programa vai abrir os olhos de muita gente, porque Muita gente. muita gente não sabe essa diferença. Exatamente, isso é muito Sabe? importante. Esse é o objetivo do Micasa, é mostrar para as pessoas qual é a diferença e o que é bom e o que é ruim para Não- valorizar o dinheiro. Não pode amarelar. Não pode Não pode amarelar. amarelar. Se você tem um móvel laqueado branco na sua casa e está amarelo, Foi o tal do nitro. Esse infeliz nitro. desse nitro, esse maldito desse nitro. Ô, bicho desgraçado. se eu ouvir a palavra nitro em qualquer lugar, eu já fui. Nossa, já tá me dando urticária escutar nitro. Ah, mas isso tem até em carro também. É interessante, assim, até você que vai numa funilaria e tudo, e você vê que o preço está muito abaixo do que o concorrente, verifique. Eu já porque vou também, perguntar. também tem muito Cara, funileiro não que fazia a usa mínima laca. ideia. É, laca não é laca, né? Não é laca, É um outro termo também, como é conhecido a laqueação, como pintura automotiva, por Isso, lembrar é. muito e o processo ser parecido. Mas até na automotiva também tem pessoas que usam Qual nitro. que é a diferença? De pintura automotiva para É, porque laqueação. chega o projeto de arquiteto direto lá pra gente, pintura automotiva. Aí eu falo, eu vou mandar no funileiro ou eu vou lá Olha, é um Eu já liguei para ele termo- umas 3 vezes e perguntei, vocês fazem pintura automotiva? Não, as pessoas têm muita dúvida quanto a isso. Foi o arquiteto que fez isso? Não, direto, velho. Pintura automotiva no projeto. Muito cliente chega, olha, mas eu não quero laqueado, eu quero pintura automotiva. Eu Eles falo, mas, falam? moça, É a mesmo? mesma coisa. Por quê? O termo pintura automotiva é antigo. O Entendi. pessoal, a laca, ela começou a vir forte mesmo nos anos 70. Então, tem poucos anos aí, né, que a laca realmente está no mercado. E antigamente se falava pintura automotiva, porque realmente o É a mesma processo coisa. é a mesma coisa, Eu acho que praticamente. popularizou esse termo também, porque assim, antes a laqueação era conhecida como uma lustração, que era feito muito na mão. É, que ele verdade. passa o tingidor na mão, depois passa o verniz na mão, e depois começou a ser aplicado em carros com a pistola. Então, daí que veio o termo pintura automotiva, porque já era uma pintura com realmente pulverização da pistola, compressores. Então, aí começou a mudar o mercado. Então, Sim. muita gente conhecia como pintura automotiva. Você falou uma palavra muito interessante, lustração. Antigamente tinha muito em Muito. marcenarias. Fazemos lustração. É uma coisa, e é a laca Exatamente. hoje, não é E passar isso? óleo de peroba, né? Sim, é. Essa daí deve ser velha mesmo, hein? Porque é eu, não, da época do eu não barulho. conheço Tem essa, muito. não. No interior tinha Lustração, muito, não? fazemos lustração. Quando a GD Exato. começou, que a gente vendia aqueles móveis de cerejeira lá, no podcast do Luiz e da Inês. Eu tive guarda-roupa de mogno, pô. A gente Respeito. mandava um pouquinho de óleo de peroba pro cliente. É sério? Eu juro por Deus. Olha, e não mudou Até, muito. até hoje tem cliente que pergunta se pode passar lustramóveis no móvel de MDF. Não pode. Olha, isso é uma Não pode, questão gente, muito não importante. É uma pode. questão muito importante. Olha, Não só E no não- MDF, mas em qualquer tipo de acabamento. Qualquer não tipo se de passa acabamento. Qual é o Não jeito se passa. certo de É só em limpar? madeira natural que pode passar isso. E olha lá, né? Exatamente. E olhe lá, porque assim, É. aquele lustramóveis ele é um produto químico, ele está infiltrando nos poros da sua madeira. Então, quando você for reformá-lo ou você se dá conta, ele a vai estar todo laqueação vai ter manchado. trabalho. Minha mãe vai morrer quando eu contar isso pra ela. Foi enganado. O Bartô tá indignado, ó. Eu passei essa minha vida Ô, toda. joga fora aquele lustramóvel. Nós compramos lustramóvel de tambor lá em casa, velho. Funciona, funciona. Na hora funciona, só que conforme for passar o tempo, não é muito Coisa, né? interessante. Coisa, olha como Exatamente. muda. Como tudo muda, né? E os hábitos continuam. Porque pessoas, até hoje, podem ter certeza que compram lustramóveis. Sim, Pode sim. ter certeza. Eu acho que Ainda muito. tem no muita mercado, gente. né? Muito. E não pode. Você escutou que não pode? Mas qual que é o jeito certo de limpar, gente? Olha, É um móvel paninho úmido. Móvel de MDF, paninho úmido, Isso eu sei, ela. sabão de coco e detergente neutro. Só isso. É a mesma coisa A na laca, laca. a mesma Exatamente a forma. mesma coisa. É paninho úmido. É um pano úmido, depois logo seguido de um pano seco. Muitas vezes nem úmido, sabia? Às vezes a laca é um acabamento tão fino que o pó ela não fica impregnado. Então, você é Não um tampo. impregna. O pó Você às não vezes vai impregna. assopra. Exatamente isso, você É, disse tudo. Sim, Assopra, ela pega vai um paninho, sumir. faz assim, ó, já sai. Aí sai tudo. E uma coisa Então, aquele que- paninho que apara o porta-bolo, aquele mesmo já pode passar que tira. Sim. Passa que já tira poeira. Lembrando Só que o pano tem que ser macio. É, tem que ser macio, é. Tem que ser pegar uma macio, lanteaça. é. Não pode ser um pano de chão, é isso?
Você acabou de passar o pano na cozinha. Geralmente os nossos clientes ganham um pano na entrega, que é um pano de microfibra. Então, Eles Agora sim, né? Eles querem agregar. Vai uma Gente, xícara, vocês com ouviram paninho, isso? Compre a laca e ganhe um pano de microfibra. para limpar, para cuidar do Até móvel. quem faz o batente? sim, com Sim, certeza. claro. Uma coisa que eu descobri também recentemente, eu não sabia, que a gente fala em laca, a gente pensa na cor, né? Mas existe a laqueação em color também, né? Sim, exatamente. E que eu Isso. também não sabia, fui Eu não descobrindo ao sabia. longo dos anos lá na empresa, né? Em lâmina natural se aplica isso, né? Em móvel de lâmina natural, Sim. você aplica uma laqueação para que ou fique brilhante ou fosca para dar acabamento no móvel. Eu Não não é madeira sabia crua, disso. para dar um toque aveludado da madeira, né? Exatamente. Que coisa, eu não sabia. Eu pensei que era só cores, então é incolor também. Incolor também. É o mesmo Cara, processo. Agora me bugou. Então, você pega Como aquela, assim, você sem pega- cor? Você pega aquela cadeira lá que você vai restaurar, como eles explicaram, você lixa a madeira, você dá um acabamento com o pincel que ele falou que copia e depois você tem que aplicar a laca incolor. Não é para dar aquele acabamento. Seria né? o verniz incolor. que É a tipo gente um fala. verniz, É um era isso que eu ia verniz. falar. Verniz Exatamente. PU também. PU também, É que não tem Tem que um ser o exatamente, até o verniz. Às vezes a pessoa fez Ouviu um a palavra PU, compra que é bom. E ao invés do primer, Vou sair daqui direto comprar um PU. Nós utilizamos o fundo PU. Né? Essa que é a diferença, porque o fundo PU é incolor. Então, a gente não utiliza o primer, que é branco. O primer é branco, realmente. Mas, para manter a cor da madeira, é utilizado fundo PU incolor. Legal. Para depois aplicar o verniz PU incolor. Olha Eu que queria maluco. fazer uma pergunta agora para vocês. Fazer uma pergunta para o engenheiro ali da área técnica. Opa. Como que funciona, por exemplo, garantia desse tipo de material? Porque é algo, né, que é complexo, é difícil de lidar. Sim. Então, deve ter vários requisitos, formas e, sei lá, como Sim, funciona isso? eu acho que a maior questão aqui a gente já falou, né, que é a qualidade do material que você vai utilizar. A partir do momento que você utiliza um material que ele é garantido para você, ele tem toda a garantia, como a gente estava falando da Cerlac, material PU, então não tem muito que você se preocupar com essa questão. Você vai ter lá, por exemplo, a sua porta durante anos, sei lá, daqui 20, 25 anos, e ela vai se manter da mesma forma, não vai amarelar de forma alguma. Não, obviamente que, com o tempo, a peça ela vai envelhecendo também como qualquer tipo de outro acabamento. Então, ela pode, por exemplo, uma peça que ela é branca, que chega a doer os olhos, ela vai perdendo um pouco aquela claridade, ela vai ficando um pouquinho mais velha, mas isso é comum em qualquer tipo de O acabamento. importante é não dar mancha. Mas ela não nada pode disso, amarelar, então, tipo, essa questão, as pessoas podem ficar tranquilas. Se ela for na empresa, igual a gente estava falando, muitas empresas vendem o material PU e cobra para você nitro, e você acha que está fazendo um bom negócio, só que quando você vai na empresa, você vê um monte de lata nitro lá, então é bom você ir na empresa, a Inovar. Eu acho que, até uma pergunta que vocês fizeram para a gente também, qual que é o diferencial? Eu acho que é a clareza. A gente sempre conversa, a gente é muito aberto com o cliente. Muito claro. A gente está sempre de portas abertas, o cliente pode falar, estou indo aí visitar, pode vir. A empresa é super organizada, os meninos também são super organizados, super atenciosos. Então, eu acho que esse é o diferencial da Inovar. A gente está sempre de coração aberto para estar explicando, estar Lá tem mostrando um o material. showroom que vocês mostram, por exemplo, tem um diferencial. Essa aqui foi feita com PU e essa aqui foi feita com nitro. Tem um diferencial que dá. Vocês conseguem mostrar isso para o Sim. cliente? Lá na empresa a gente tem diversos acabamentos até para mostrar para o cliente, não só o acabamento no laqueado, no toque aveludado, igual a gente fala, mas também no pátina, no acetinado, no brilhante. Então, o cliente indo lá ele vai estar conhecendo bastante o nosso trabalho. Inclusive, a gente fez até um teste legal, né, Rodrigo? A gente foi numa loja de móveis usados, pegamos o móvel mais detonado que tinha lá e falou, verdade. vamos usar esse móvel aqui Foi para ser... R$120, né? Foi. Ele é o móvel do nosso escritório. Exatamente. Olha E a que gente colocou no bacana. nosso escritório para mostrar para o pessoal. Então, R$120 um móvel de cerejeira bom, e a gente laqueou, ele ficou novo. Olha Zero bala. isso. É o mesmo e o pessoal não móvel. entendendo nada porque que a gente estava levando aquele... Devem estar meio loucos, né? Mas foi a sensação. Vamos mostrar um pouquinho? o trabalho Vamos, deles mostra. ali? Mostra que eu acho que vale muito a A pena gente tem para o algumas conhecimento. fotos ali, né? Aham. E tem umas histórias bacanas. Olha lá. Olha aí, Esse é o doutor. da Cláudia, né? É o da Cláudia. Olha, eu sou uma cliente da Geração Design junto com a Inovar Junto também. com o Inovar. Então, esse imóvel aí, o cliente, vou contar um pouco da história, ele comprou esse apartamento, era um apartamento muito bacana, só que os móveis eram escuros, então eles têm as crianças mais novas e queria modernizar. Se passar por lado, vocês vão ver a diferença desse. Repara Vamos lá, que vamos lá? ele é um móvel bem escuro, né? E a cliente fez umas mudanças também, né?
Nossa, velho. E aí, parece o mesmo? Dava pra cobrar uns 40 mil reais, eu acho, velho. Que é isso, velho? Tava tudo estragado. Sensacional. Mas se você Olha, Eu reparar percebi ali que vocês na... trocaram até os puxadores ali também. Os Vocês oferecem esse nichos, serviço os nichos lá? também, Sim, então, Fizemos as foram cábulas. pintados separadamente, os nichos? Exatamente. Por isso Exato. que é feito um projeto executivo de Ela tudo fez isso. um Ali nicho teve que embutido. trocou os puxadores. Parece um armário novo, né? Parece Os não, é um nichos, armário novo. É um armário novo. Os nichos embutidos ali, cada um em uma cor. Então, quando você fala de laca, você consegue fazer essas combinações. Escolher uma cor, fazer tom sobre tom. Vocês limparam o chão também, não? Não, a gente limpa. Inclusive, quando a gente faz a obra, na casa do cliente, a gente leva aspirador industrial, a gente isola todo o local do cliente, no caso, aí a gente protege o chão, protege a parede, tudo para garantir qualidade poder fazer no no local. serviço mesmo. Sem né? sujeira. Segurança, Sem sujeira, Você tá vendo o exatamente. piso de madeira ali? Novinho, Tem que tomar né? cuidado, tem coisa que não tem Tá recuperação. mais Né? bonito que estava antes. E eu acho que o legal da Inovar também é que muitas vezes os clientes vêm com muitas dúvidas para a gente, até com querendo sugestão de cores, o que pode fazer, o que é bacana e o que não é. Legal que a gente conversa com o cliente, né? O Rodrigo já trabalhou com projetos também, então tem todo esse estudo de cor. Vocês podem ver aí que deu uma ampliação no quarto, claridade. Ficou maior. Então não é parecia- só a cor ou o acabamento, acho que vai muito além disso, É né? a O consultoria, trilhozinho né? de luz ali Exatamente. também dá uma É, valorizada, bacana. refletindo na laca, A né? gente costuma falar que o orçamento ele é feito em 5 minutos, mas é preciso umas 3 horas de conversa para 3 horas de realmente entender conversa pra cada entender. ponto do cliente. Legal. Que a gente não passa um orçamento e Uma modifica coisa esse orçamento. que eu fiquei reparando, né? Tá muito chique, né, Bartosz? A gente tá Não muito precisa ter chique, nada olha no isso. guarda-roupa, só ele já tá bom. Só o guarda-roupa. Não precisa nem ter roupa, Vamos pro né? próximo, vamos pro próximo. Ele. Olha isso aqui. Isso é da mesma cliente Também. também. Esse é o Não, corredor? é O o que que é isso? corredor É o do hall? hall de entrada. Entrada? E era de madeira também? Sim, Todo de tudo madeira? de madeira, Essa mas é muito folha é uma escuro, folha né? de rádica, raríssima. Eu acho que o antigo morador dessa casa investiu muito Sim, nessa na casa. época, sim. Porque ele fez móveis assim de excelente qualidade. E ele deve ter gastado uma nota nessa rádica Na inteira rádica, nesse rádica, corredor. E essa Só que- rádica só com que era muito certeza devia ter escura. uma laqueação em color. Provavelmente. Sim, sim. Não Feito tinha à um mão. acabamento Vamos lá, ruim. vamos ver como ficou. Olha isso. Caraca, A cliente queria velho. clarear o ambiente. Então, Meu, eu dei ela a conseguiu. ideia para ela de fazer, Já dá pra colocar uma fazer. cor mais clara. Já dá né? para fazer lá no barraquinho, Bartô? Não, tô pensando Dá pra aqui fazer? já. Dá pra laquear a lona? Dá pra laquear a lona? A gente Aqueles dá um bambu, jeito, sabe o né? bambu que segura a mão? Dá pra laquear? O bambu dá, com fundo em color. Boa, aí, Fica mais bonito. Olha lá. Mais serviços Agora a deles sala antes e dela. depois, ó. Esse antes Esse e foi depois. incrível, é, Essa tia gastou um dinheiro, hein? Calma aí. Mas teve uma mudança no móvel. Investiu um ali. dinheiro. Mas isso daí vocês mudaram o móvel. Exatamente. A arquiteta teve uma ideia genial aí de colocar esse painel e você repara que tem A dois arquiteta acabamentos. dela fez um projeto Somente o bacana. painel aí é brilhante. Tinha um porta-CD Nossa, ali isso daí é antes. muito legal, né? O arquiteto que teve a ideia de pegar o móvel que já estava lá, Sim. mudar uma parte dele lá, que, puta, ficou Repaginar, incrível. sim, Olha com lá. certeza. Olha esse daí. Isso aí é um Isso já é um Ô, exemplo. Bartô, móvel esse daí clássico. é da sua época, hein, Bartô? Isso aí serviu Dom Pedro, velho, na boa. Olha lá, eles recuperaram o meio, né, no mesmo tom, né, e pintaram as outras. Esse móvel aí é um exemplo de como dá para você mesclar o rústico com o moderno. No caso, as portas aí tá num off-white, a laqueada, mas já o tampo, a estrutura do móvel, gavetas, ela manteve a cor original dele, mas com fundo incolor. Com fundo Tem o incolor mesmo toque das tratado. portas, só legal. que é a cor da madeira. Bacana. É isso que é o interessante, é na cor da madeira, mas assim, não fica um toque rústico. Essa é a Você tal- passa é a mão. laca incolor, Isso. que está no meio. Cara, que impressionante. E o cliente também escolheu um puxador Olha lá. ali. Tem um vídeo Nosso executivo. Esse é o famoso O que deu que reação. deu reação. É esse. Esse é danado. Mas, Esse. mas ficou lindão, Mas né? ficou lindo, lindo depois. Olha, tem Cara, até como é vídeo. bonito. Nem parece, né? Que deve ter borbulhado. É diferenciado. Que coisa linda. Parece que ferveu, né? Nem parece que ferveu, ó. Muito bacana, né, Bartô? Muito Realmente, é um sensacional. acabamento. Só tá ruim a TVzinha da tia, tinha que ser maior, né? Móvel desse. Vamos voltar aqui. Top. Bacana. Era o último mesmo esse daí. Cara, que sensacional. Acho que todos esses pouquinho móveis, do nosso principalmente os trabalho. mais antigos, eles têm uma história, né? Sim, bastante. Você tem alguma história para contar aí que seja tipo bem diferente, assim, o que Deve aparecer uns Principalmente- móveis assim muito que a pessoa fala, meu, isso aqui veio da minha tataravó, que sei lá. o Olha, quê. veio um caso, acho que foi até esse começo de ano, de uma cliente que fez um móvel, inclusive um móvel lindíssimo, um bar antigo, que ele tinha as duas portas assim, eram portas normais.
E ela veio com a ideia que eu sinceramente, eu me impressionei com a ideia dela, mas ficou bonito no final. Ela queria que a gente tirasse a parte do meio da porta, aquelas portas clássicas, né, para colocar vidro. Eu falei, nossa, Ariane, será que vai ficar bonito? Ela vai, eu quero que fique assim. A gente fez assim, ficou maravilhoso. E aí, quando a gente postou nosso Instagram, a irmã dela comentou na foto dizendo que esse móvel era da sogra dela, e ela deu para a irmã dela, e a irmã dela gosta muito e mandou laquear. E aí eu fiquei até meio que emocionada, né, porque ela falou que a sogra dela ficaria muito feliz de ter visto, né? Então acho que eles tinham um apego muito emocional mesmo. E a sogra dela não está mais pelo viva. jeito, a sogra não está nem mais viva. Então é isso que a gente gosta muito. A gente quando vai a gente eternizar vê. aquela peça. A gente né? eternizou aquela peça. Porque, assim, né? uma Que coisa diferença mais linda. grande Não, é muito bonito. é que quando Muito chega um bonito. cliente desse tipo que fala, poxa, é um móvel assim, igual do Vivaldo que a gente entregou, acho que foi hoje, a Sim. terceira geração que está na família. Caramba! Então, assim, quando o cliente entrega aquilo na nossa mão, a gente sente assim, poxa, é um bebê. Tem que A ser responsabilidade dobra, né? É uma história, né? é gigante. Tem móveis que você pega quando chega lá pra gente, que a gente vai atrás dele e tem etiqueta de quando ele foi fabricado. Caramba. É Tem muito etiqueta. antigo. Tem E etiqueta. você percebe pelos traços do móvel que ele foi feito ali na mão mesmo, com parafuso bruto, com martelo, os desenhos do torno tudo esculpido à mão, então você percebe Sim. que tem um valor ali, né? Móveis de 150 anos para cima, às vezes. É mesmo? Vem com a etiqueta atrás, tudo original. E a gente mantém isso, que é bacana. Os puxadores são que chumbados na legal. porta. E aí tem que empapelar, porque o puxador não sai. O puxador era um ferro que o cara bateu, ele ficou ali. De Parece tão móvel de antigo que é. castelo, sabe? Que a gente vê do Game of Thrones. É engraçado é que diferente. o tio Mascote, né, e o Vanzella, que são os dois mais velhos de lá, o Vanzella tem 67 anos, ele era encarregado do meu tio Mascote, que já trabalha com isso há 35 anos. Caraca! Pela soma ele tem 92. Por aí. Um pouco mais. É engraçado que chega móvel lá e eles falam, a gente no começo achava que era brincadeira, esse fui eu que mexi. É eu que fiz a verdade, já ilustração. chegou muito móvel Mas, assim. Cara, mas como assim a ilustração? E a gente vê que realmente é verdade. Foram eles que realmente mexeram. Sim. A gente vê a etiqueta que foi comprada na Jurubatuba de São Bernardo do Campo. Isso coisa de 30, 40, 50 anos Exato, atrás. Exato, e os Sim. meninos lembram. E eles lembram da peça. Esse que é o Caramba, bacana. cara. Porque naquele tempo era muita peça assim fabricada única, né? Não era fabricado em linha, né? Eu acho Em que escala. o que mais me dá a segurança de contratar eles são novos, dá para perceber, né? O Rodrigo trabalha aí desde os 2 anos de idade na aventura. Um pouco menos. Mas os profissionais que estão lá com eles estão há muito tempo no mercado. E eu acho que é bonito isso, porque isso vem sendo repassado para vocês, né? Eu acho muito legal E isso. com toda a técnica, com todo o respeito Cuidado, às peças, né? com todo o cuidado. É bonito isso. Parabéns, viu? Que trabalho lindo. obrigado. Parabéns mesmo. Parabéns a Obrigada vocês, mesmo. que é muito bonito isso resgatar. Eu tenho certeza que vocês levantam a emoção de muita gente depois que a pessoa chega lá e vê a peça pronta, né? Deve ser um negócio Sim, o cliente fica extraordinário. É ansioso. mais bonito fazer do que entregar, não é? Sim, é verdade. A gente fez até um trabalho recentemente da cliente Aya, que eu achei tão legal que ela fechou bastante armários com a gente, né? Alguns móveis bem antigos, mas bem antigos mesmo. Acho que tinha uns 70 Era anos. até um tipo de ferragem bem diferente. Ferragem né? diferente. E eu achei legal porque ela falou, eu estou dando de aniversário para minha mãe. Então, façam com muito carinho. A gente abraça de uma maneira assim. Eu imagino. Nossa, na hora eu já chego no móvel e faço assim nele. Aí eu cuido de você. Vocês deviam fazer uma exposição disso lá, dessas peças maravilhosas, que deve ser Daria muito para bacana. fazer facilmente. Daria pra Fazem, porque, meu, é muito bonito isso. São histórias, né? E tira foto Sim. com a pessoa do lado também, que daqui a 10 anos vai tudo pro saco. A gente mantém a história viva. Vai ficar mais tempo, a gente usa PU. Não, 10 anos a pessoa, porque a peça fica. É verdade, né? Com certeza. A pessoa- Com Mas, certeza. Marco, Aqui é Team PU, pô. dependendo a pessoa vai, mas a gente consegue fazer o caixão laqueado. Isso é bacana. Caixão de luxo. Se a pessoa chegar, você fala, a senhora ganhou um brinde. Inclusive tem um pacote, viu, Bartolá, pra você lá. Fala, Ganhou brinde um pra passe. senhora. Quanto a senhora mede? Personalizado.
Cara, que trabalho Não, bonito. legal. Parabéns, Sob medida. meu. Que legal. Que Mas legal falando mesmo. sobre personalizar, igual a gente falou, essa é outra coisa interessante também. Muitas vezes a pessoa ela vem, sei lá, pega um móvel de marcenaria, só que ela deixa com a cara dela. Então ela vai ter aquele móvel único, independente de se a pessoa se saiu de lote ou não, aquele móvel é aquele Ela pode personalizar com a cara dela do jeito que ela quer. Exatamente. E deve ter umas doideiras, não tem, não? Não, com certeza. Muitas vezes o móvel chega pra gente e a gente consegue saber até o estado de espírito da pessoa só pela cor. Chega um pela- buffet amarelo brilhante, a gente sabe que a pessoa é uma pessoa para gosta frente. de- Então a gente sim. cria a gente até conhece o cliente mais do que a pessoa que convive com ela no dia a dia às vezes. Olha isso, É uma cara. coisa bem bacana. Então tem essa característica também. sim, E com vocês devem ser certeza. psicólogos, né, velho? Devia meter um divã É quase laqueado. isso. Bota um divã laqueado e vamos conversar. Pô. O pessoal pede muita coisa com muita mistura de cor, colorida. Chega essas coisas. Pede, o pessoal gosta... Eu sinceramente não sei por quê, mas o pessoal gosta de fazer cadeira colorida. Uma cadeira de cada cor. Tipo, na mesma mesa? Na mesma mesma, mesa. a base branca, Isso é coisa de arquiteto. mas que é cada cadeira de uma cor. O pessoal gosta muito de colocar em áreas de churrasqueira, né? Onde tem a área de lazer, né? Gosta de brincar, né? Mais com as cores. Então, olha, eu quero uma cadeira de cada cor. Lá em casa O que- também é o assim, que o mas é cliente as quiser, a cadeiras gente que nós faz, achamos, mas- né? Você pegou uma aqui, outra ali, outra cá. que não vai encontrando, A gente acha extravagante, né? Mas Então, agora você o que pode o levar lá e cliente deixar quer. tudo na mesma cor. Fazer o contrário, Bartô, com eles. Ô, Bartô, senão você pode pedir para GD umas, a gente deixa Assim, no ó, capricho. o Bartô, pedi, amigo. o Bartô já ganhou um apartamento aqui, já ganhou cozinha, tá ganhando maquiação. Isso, comigo não tem tristeza, não é. Pra mim tá vindo só os boletos. Né? Então ele pode bater no peito e falar que é minha casa, né? Não, esse é minha casa. Agora é inovar. Não é minha casa, é casa do Bartô. É. No podcast. Vai mudar o nome. Mas agora essa história mesmo de cadeiras coloridas, eu tenho visto umas fotos por aí, é meio que atrapalhado mesmo, né? Dá a impressão de que achou tudo no lixão, né? Mas é louco isso mesmo, né, cara? Sim. Uma Parece cadeira que de uma cor, de um modelo de... É porque laqueação não é a laqueação no caso da forma que a gente trabalha não é apenas você restaurar o móvel, é também uma forma de expressão, né? É uma arte. Então, querendo ou não, é igual a gente estava falando, é a forma que a pessoa expressa, coloca na casa dela o estado de espírito dela. Né? E questão sim. de, por exemplo, cadeiras coloridas. Né? A minha namorada, por exemplo, ela trabalha numa clínica, né, que atende crianças com autismo, né, algumas situações nesse caso. E o que acontece? Eles utilizam o material laca, PU, no caso, nas cadeiras lá. Por quê? Porque verdade, uma vez que a você gente bate a laca, no caso de boa qualidade, ela não vai estar descascando, ela vai bater e vai ficar daquela forma. Então, não vai ter correr risco da criança mexer, se cortar ou fazer alguma coisa Mais do uma tipo. utilidade da laca. Além né? de ser atóxico, né? Então a gente trabalha com Exato. material de tanta qualidade que ele é atóxico. Então mesmo que a criança ou o seu animalzinho, sei lá, chegue e morda alguma coisa do tipo, você não vai ter problema de Atóxico, tá, Atóxico. gente? Só pra frisar aqui, Só pra bem. frisar. Tóxica. Vamos falar não tóxica. não tóxico, é mais Mais fácil. tóxica. Exatamente. Que bacana, Então Você não sabia quanta também. coisa, não? é bacana. É Parece um que é tão bom- simples, Isso mas nem ela eu parece. sabia. Isso nem eu sabia. Que tinha essa finalidade, eu achei. É Eu achei muito né? bacana eles se importarem com isso. Vamos fazer um laqueado, Sim. porque não tem quina aparente. Né? Exatamente. Mais segurança, né? A tinta é atóxica, né? Muitas Olha, vezes você que tem uma clínica, tá vendo? E Olha dizem aqui, ó. que você ter quarto de criança colorido ajuda a estimular ela, né? Então, Olha que bacana. é bem importante você colocar um quarto bem colorido. Tem gente que não gosta, né? Aham. Mas o sentimento Faz é muito de alegria, bem. mas para a criança diz que faz muito bem, principalmente nos primeiros anos de vida, para o estímulo da cor. Com certeza. Cara, Legal, eu quanta não sabia. utilidade, né? Olha o que nós desvendamos aqui hoje. hein? Você sabia? A Deus. gente pode fazer um podcast com alguém especialista em cor. Cada cor simboliza algum sentimento, Exatamente. alguma coisa. Cara. É verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente Tanto é que tem- as maiores campanhas, né, de lanchonetes, por aí vai, que não vamos citar nome, é feita em cima de cores. Sim, né? diz, cores. que, diz que o Exatamente. vermelho e o amarelo Exato. simbolizam fome, Isso. né? Então você vê que a maioria Mas não dos vou falar fast que empresa é. Não vou falar, não vou falar. Empresa de O lanches, Mikasa é rápido. amarelo, porque Molho a gente é tudo especial. morrendo de fome aqui. Né? Inclusive, cadê a comida? Tô esperando. Ô, Bartô, Isso é bom você falar nisso. você tem que ganhar comida também, velho. Não é só o móvel. Cadê? Não vai ter comida, não? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Voltando à laca. Mas hoje a gente aprendeu bastante, Cara, né, Bartô? que coisa bacana. Eu quero, olha, muitíssimo obrigado por toda essa aula, por essa segurança que vocês transmitiram a quem está nos assistindo.
E, querendo ou não, isso é um aprendizado que não tem preço, né, cara? É uma coisa que as pessoas... Eu tenho certeza absoluta que jamais alguém saberia dessa quantidade de informação que a gente pôde expor aqui de uma maneira simples, né? Então, assim, eu acho que esse podcast foi extraordinário nesse sentido do que diz respeito à LACA, cara. E se você tiver alguma dúvida ainda, manda aqui para a gente, Isso. que a gente faz questão de perguntar para eles depois e tirar as dúvidas para vocês nos comentários pode aí. fazer. E, Rodrigo, pede pro pessoal seguir a gente aí, como é que é? Por favor, sigam a gente no Instagram, @podcastmicasa, e no YouTube também. Só pesquisar lá, Micasa Podcast, que aparece rapidinho. Eu quero deixar um recado. Não tem plateia. Que tem de gente me pedindo para a plateia, velho. É uma coisa de louco. Não tem plateia, gente. Tem um monte de povo aqui atrás. É mulher de um, cunhado do outro, não sei quem. Mas é porque vieram de abelhudo. Agora não tem plateia. Beleza? Ponto. Se inscreve no canal, dá o joinha que ajuda bastante a gente, comenta bastante, manda pergunta. E outra coisa, estamos no Spotify também, né? Lá, Estamos podcast no Spotify Micasa, para quem não consegue assistir no YouTube aí, quer assistir no carro, está no Escutando- trânsito, escutando no conteúdo trabalho. de muito valor, né? Você que principalmente está reformando, está pensando nisso, siga a gente aí que vai ter muito conteúdo bom. Esse é o nosso Certeza. objetivo. Muito obrigado aos nossos Obrigado. convidados. Legal, gente. A gente Muito queria... Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado, viu? A gente só tem a agradecer a atenção de vocês também, né, por dar atenção nesse quesito, nesse ponto que muitas vezes é até negligenciado, né? O pessoal acha que é uma coisa bem simples, mas é bacana vocês estarem dando esse valor, né, para coisas tão simples assim que, como vocês puderam ver, é uma coisa que vai muito mais profundo do que a gente imagina, né? A casa das pessoas ela tem muito valor para a gente. Exatamente. Né? Então, esse objetivo é trazer essas informações para que as pessoas vivam mais felizes em suas casas e não sejam enganadas por pessoas mal intencionadas. Exatamente. Eu acho que é o maior bem hoje de uma pessoa é a sua casa, com tanta violência na rua, com tanta coisa que acontece, com tanta incerteza. O maior bem, eu acredito hoje, é a sua residência. E nada mais justo que ela ser exatamente como a pessoa quer, a cara dela, com o conforto e a segurança que ela Ela necessita. se sinta bem. Ela se sente Então bem. esse é o objetivo do Micasa. Falou bonito, Bartô. É isso. Agora vamos beber. Obrigado e tchau. Obrigado, tchau. Obrigado, Tchau, valeu. gente. Até o próximo Obrigada, Micasa. gente.